arquiteto é sábio, mas está lá embaixo, viu? Eu sou da filosofia da moral. Eu sou da moral, da metafísica e da teologia, então. Vamos adiante. Deus é o assunto desta ciência. Quanto ao sétimo, assim se procede. Parece que Deus não é o assunto dessa ciência. Com efeito, toda a ciência, diz o filósofo no livro dos primeiros analíticos, pressupõe o conhecimento de seu assunto, o que ele é. Ora, essa ciência não pressupõe o conhecimento do que é Deus, pois, segundo João Damasceno, é-nos impossível dizer de Deus o que ele é. Logo, Deus não é o assunto desta ciência. Ademais, tudo o que se trata numa ciência está compreendido em seu assunto. Ora, na Sagrada Escritura, encontramos muitas outras coisas além de Deus. Por exemplo, criaturas, costumes humanos. Logo, Deus não é o assunto desta ciência. Em sentido contrário, o assunto de uma ciência é aquilo de que se fala nessa ciência. Ora, na ciência sagrada fala-se de Deus. Daí seu nome teologia, discurso sobre Deus. Logo, Deus é o assunto dessa ciência. Respondo, Deus é o assunto dessa ciência. Entre o assunto de uma ciência e a própria ciência, existe a mesma relação que entre um objeto e uma potência ou um hábitos. Ora, designa-se propriamente como objeto de uma potência ou de um hábitos aquilo sob cuja razão todas as coisas se referem a esta potência ou a este hábitos. Por exemplo, o homem e a pedra se referem à vista como coloridos, uma vez que a cor é o objeto próprio da vista. Ora, na doutrina sagrada, tudo é tratado sob a razão de Deus, ou porque se trata do próprio Deus, ou de algo que a ele se refere como a seu princípio ou a seu fim. Segue-se então que Deus é verdadeiramente o assunto dessa ciência, que aliás também se manifesta pelos princípios dessa ciência, os artigos da fé que se referem a Deus. Ora, o assunto dos princípios e da totalidade da ciência é o mesmo, pois a ciência está contida virtualmente em seus princípios. Alguns, no entanto, considerando as coisas de que trata essa ciência, e não a razão sobre a qual as examina, indicaram seu assunto de modo diferente. Falam de coisas ou de sinais, ou das obras da reparação, ou do Cristo total, isto é, a cabeça e os membros. Tudo isso é tratado nessa ciência, mas sempre com relação a Deus. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que, embora não possamos saber de Deus quem Ele é, contudo, nessa doutrina utilizamos, em vez de uma definição para tratar do que se refere a Deus, os efeitos que Ele produz na ordem da natureza ou da graça. Assim como em certas ciências filosóficas se demonstram verdades relativas a uma causa a partir de seus efeitos, assumindo o efeito em lugar da definição dessa causa. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que tudo mais de que essa doutrina sagrada trata está compreendido no próprio Deus, não como partes, espécies ou acidentes, mas como a Ele se ordenando de algum modo. Aqui Santo Tomás é o grande responsável por dizer que Deus é o sujeito da teologia. Aqui o tradutor traduz por assunto, né? Qual é o assunto? Em latim, o original é subjectum. Qual que é o sujeito? Hoje se diz objeto, né? Qual que é o objeto da teologia? Na época se dizia sujeito. O sujeito é aquilo que está debaixo, assim, vamos dizer, e sobre o qual a ciência trabalha, em cima do qual a ciência trabalha. Vamos dizer, é o tema. É o tema. Então, o tema da teologia, da Sacra Doutrina, o nome teologia não estava bem firme quando Tomás escrevia. Ele chama, mais das vezes, de Sacra Doutrina. Mas aqui, nesse artigo, ele prega teologia também, não é? Teologia. Então, qual é o tema da teologia? Não era bem claro antes de Tomás qual fosse o tema da teologia. Aqui é mesmo
elenca aqui algumas posições, não é? Aqui, falam de coisas e de sinais. Ou das obras da reparação, as obras da redenção. Então o tema seria coisas e sinais, ou coisas como sinais de Deus, etc. Isso é a posição mais agostiniana. As obras da redenção, o objeto, ou o tema da teologia seria as obras da redenção. Ou o Cristo total, isso é o Cristo e a igreja, os seus membros. Cabeça e membros. Agora, é Tomás que estabelece que o tema da teologia é Deus. E a partir daí há um consenso geral sobre isso. É Deus o tema da teologia. Agora, quais são as objeções aí que ele levanta? A primeira objeção, por que não poderia ser Deus? Porque, segundo Aristóteles, nos primeiros analíticos, toda ciência pressupõe estabelecido o seu tema. Tá certo? Mas nós não conhecemos Deus. Ou como diz João Damasceno, é-nos impossível dizer o que Deus é. E Agostinho já dizia também, não é? Se eu sei o que Deus é, eu estou sabendo outra coisa e não Deus. Tá certo? Sim. Então, como que pode ser Deus? Essa aqui é a questão, né? Não seria mais fácil dizer que a teologia trata da redenção, né, de Cristo, etc., mas não de Deus em Deus. Né? E qual que é a resposta dele? Trata através das obras. Deus aqui, vamos dizer, porque cada ciência exige que o seu tema seja já definido, isso é o pressuposto. Agora, eu não posso definir Deus, mas em lugar da definição de Deus, de Santo Tomás, entra o quê? Entra as obras de Deus, sejam as obras naturais, sejam as obras da graça. Tá certo? Aí então, por essas obras, eu tenho acesso, um certo acesso ao conhecimento de Deus. Mais importante é sentir, ao invés de conhecer, sentir na obra. Sim. E aqui, no artigo, no último artigo, ele fala da sabedoria também, que é dom do Espírito Santo. Eu esqueci de falar, né? A sabedoria que é dom do Espírito Santo. Existe também uma sabedoria que é dom do Espírito Santo, não é nem teológico, nem a prudência, nem a metafísica, mas é dom do Espírito Santo, e que ela é infusa, ou seja, ela se adquire pelo sentir as coisas divinas. Ele diz aqui, o verbo que ele emprega é justamente o verbo o verbo pateri, que é no sentido de sofrer as coisas divinas. Então, pela graça. Quer dizer, essa graça aqui, a revelação é obra da graça também. Tá certo? A revelação é obra da graça. Então, eu não tenho acesso, vamos dizer assim, diretamente a Deus nesse mundo, não. Para o outro se espera, né? Nesse mundo não, diretamente a Deus. Mas eu tenho um acesso assim a Deus por aquilo que Deus mesmo revela. E isso é obra da graça. E que me dá um certo conhecimento de como Deus é em si mesmo. Só que esse conhecimento não é através de visão direta, mas através do efeito que Deus produz. No
caso, a revelação. O que está em Salmos está mais ou menos em cima disso. Conheço pelas montanhas. Sim. As montanhas, até aí a metafísica vai. Né? Agora, as obras da graça, aí seria a revelação, por exemplo, que Jesus Cristo, né? Eu conheço Deus. Eu digo sempre isso nas missas, né? De vez em quando repito. Não sabemos o que Deus quer de nós, como que Ele é, como que Ele age nesse mundo. Não sabemos. Ninguém tem acesso direto. Mas, se Jesus é Deus, cara, basta olhar para Jesus e eu... Quem me vê, vê o Pai. Certo. Tá certo. E depois, né, a outra objeção aqui é a seguinte: mas a teologia trata de muitas coisas, não só de Deus. Mas aí ele volta a falar da unicidade, da unidade dessa ciência. Nós já tratamos disso no encontro passado. E em que se funda a unidade da teologia em torno de Deus? Na teologia, a visão é sempre guiada por Deus. Tá? Exato. Quer dizer, a teologia trata de muitas coisas, mas todas giram em torno de Deus, enquanto referentes a Deus. Ou como obras de Deus, ou como coisas que devem se encaminhar para Deus. Tudo é obra, mas enquanto obra que sai de Deus, enquanto obra que retorna a Deus, né? Tudo gira em torno de Deus. E aqui ele volta a estabelecer uma analogia, que é a analogia do hábitos e do seu objeto. Isso aqui precisa ficar claro. Em que consiste essa analogia do hábitos e do seu objeto? O hábitos aqui é uma potência, esse hábitos aqui é uma potência natural para conhecer. Então, a visão é um hábitos nesse sentido, a audição é um hábitos, o tato é um hábitos, tá certo? Agora, cada hábitos, cada potência natural, recebe o seu objeto sob uma razão única. A visão recebe diversos objetos. Tem árvore, tem homem, tem cadeira, tudo. Mas a razão é única. E qual que é essa razão? Enquanto coloridos. Tá certo? A audição recebe o seu objeto. Pode ser um elefante, pode ser um revólver que está tirando, etc. Mas objetos vários. Objetos vários não, vamos dizer assim, coisas várias. Mas o objeto é único, a razão é única. Recebe enquanto rumor. Né? Tá certo? E a teologia também coisas diversas. Mas ela recebe tudo, ela olha tudo sob o ponto de vista da razão formal de Deus. Certo? Então o hábitos, cada hábitos unifica diversas coisas sob uma razão formal só. E a teologia também unifica, por isso ela é una. Ela recebe, vamos dizer, diversas coisas, mas sob uma única razão formal, que é a razão de Deus. Está claro? Aqui poderia talvez se dizer que conhece a Deus pelas operações, digamos assim, pelos aspectos que nos são apresentados, pelos efeitos. Mas aí, para uma concepção mais aristotélica, pelos aspectos. Vamos dizer, pelos efeitos, por aquilo que Deus faz chegar até nós, vamos dizer assim. Seja por via
natural, seja por via sobrenatural, a natureza ou a graça. No caso da teologia propriamente dita, né, ela se apoia fundamentalmente na obra da graça. E pelas coisas naturais, o metafísico, de princípio, ele tem acesso a Deus pelas coisas naturais, né? Ok, vamos oitavo. Essa doutrina se vale de argumentos? Quanto à oitava, assim se procede. Parece que essa doutrina não se vale de argumentos. Com efeito, Ambrósio declara: rejeitem-se os argumentos quando se busca a fé. Ora, nessa doutrina, sobretudo a fé que se busca. Essas coisas foram escritas, se diz no Evangelho de João, a fim de que acrediteis. Logo, não se valem de argumentos. Ademais, se essa doutrina se valesse de argumentos, seria de argumentos de autoridade ou de razão. Se de autoridade, não parece que isso convenha à sua dignidade, porque, segundo Boécio, o argumento de autoridade é o mais fraco de todos. Se de razão, isto não convém ao fim dessa ciência, pois, segundo Gregório, onde a razão humana oferece a prova, a fé não tem mérito algum. Logo, a doutrina sagrada não se vale de argumentos. Em sentido contrário, se diz do bispo na carta a Tiago, que fique apegado ao ensinamento seguro, conforme a doutrina. Ele deve ser capaz de exortar na sã doutrina e de refutar os adversários. Respondo. As outras ciências não argumentam em vista de demonstrar seus princípios, mas para demonstrar a partir deles outras verdades de seu campo. Assim também a doutrina sagrada não se vale da argumentação para provar seus próprios princípios, as verdades da fé, mas parte deles para manifestar alguma outra verdade, como o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, se apoia na ressurreição de Cristo para provar a ressurreição geral. Contudo, é preciso considerar que nas ciências filosóficas, as ciências inferiores não somente não provam seus princípios, como também não disputam contra aqueles que os negam, deixando este cuidado a uma ciência mais elevada. Pelo contrário, a metafísica, a mais elevada de todas, disputa com quem nega seus princípios, desde que este conceda algo. E se não concede nada, ela não pode discutir com ele, mas pode refutar seus argumentos. A Sagrada Escritura, por conseguinte, não tendo outra que lhe seja superior, terá de disputar com quem nega seus princípios. Ela o fará valer-se da argumentação se o adversário concede algo da revelação divina, como quando invocamos as autoridades da doutrina sagrada e disputamos contra os hereges e artigos da fé para combater os que negam outro artigo. Mas se o adversário não acredita em nada das verdades reveladas, não resta nenhum modo de provar com argumentos os artigos da fé. Pode-se apenas refutar os argumentos que oporiam à fé. Como a fé se apoia na verdade infalível e é impossível demonstrar o contrário do verdadeiro, fica claro que as provas trazidas contra a fé não são verdadeiras demonstrações, mas argumentos que se podem refutar. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que, ainda que os argumentos da razão humana sejam impróprios para demonstrar o que se refere à fé, por outro lado, a partir dos artigos da fé, a doutrina sagrada pode provar outras verdades, como foi dito. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que é muito próprio dessa doutrina usar argumentos de autoridade, pois os princípios da doutrina sagrada vêm da revelação. Assim, deve-se acreditar na autoridade daqueles pelos quais a revelação se realizou. Isso, porém, não derroga sua dignidade, porque se o argumento de autoridade fundado sobre a razão humana é o mais fraco de todos, o que está fundado sobre a revelação divina é o mais eficaz de todos. No entanto, a doutrina sagrada utiliza também a razão humana, não para provar a fé, o que lhe tiraria o mérito, mas para iluminar alguns outros pontos que essa doutrina ensina. Como a graça não suprime a natureza, mas a aperfeiçoa,
convém que a razão natural sirva à fé, assim como a inclinação natural da vontade obedece à caridade. Como diz o apóstolo na segunda carta aos Coríntios, submetemos todo pensamento à obediência de Cristo. Assim, a doutrina sagrada usa também da autoridade dos filósofos, quando, por sua razão natural, puderam atingir a verdade. Paulo, nos Atos, refere essa sentença de Ará. Como disseram alguns dos vossos poetas, pois somos de sua raça. Contudo, a doutrina sagrada se vale de tais autoridades como argumentos estranhos e com valor de probabilidade. Quando utiliza os argumentos de autoridade da escritura canônica, ela o faz com propriedade, tendo em conta a necessidade de argumentar. Quanto à autoridade dos outros doutores da Igreja, se vale dela como argumento próprio, mas provável. É que nossa fé repousa sobre a revelação feita aos apóstolos e aos profetas que escreveram os livros canônicos, e não sobre outras revelações, se é que existem, feitas a outros doutores. Eis porque, escrevendo Jerônimo, Agostinho declara: somente aos livros das Escrituras chamados canônicos atribua a honra de crer com toda firmeza serem seus escritores incapazes de errar em seus escritos. Os outros, se os leio, não é porque pensaram escrever algo que eu considere verdadeiro, ou mais eminentes que sejam quanto à santidade ou à doutrina. Então, se a doutrina sagrada, se a teologia se vale de argumentos, ela se vale de argumentos. E por que se vale de argumentos? Toda ciência parte de princípios e, através de argumentos, chega a conclusões. E a teologia faz esse movimento. Os princípios aqui da teologia, quais são? As verdades da fé, as verdades básicas da fé. E de onde que vêm essas verdades? Da revelação. E a revelação está onde? Sim, mas concretamente, onde que eu encontro essa revelação? Nas Sagradas Escrituras, certo? Então, em teologia se diz que as Escrituras são a normas non normata. É a regra que regula tudo e não é regulada por nada. Por quê? Por que as Escrituras têm esse status? Porque as Escrituras são um testemunho, vamos dizer assim, a cristalização daquela tradição que nasce com Jesus e os apóstolos, a cristalização da tradição, vamos dizer, do momento fundante do cristianismo. Tá certo? Ela pertence a esse momento fundante. No século XVI, Melchior Cano, ele vai elencar os chamados loci theologici, os lugares teológicos, de onde a teologia tira os seus princípios e também alguns argumentos. Então, Melchior Cano vai dizer, existem, seguindo a lógica aqui de Santo Tomás, existem lugares teológicos próprios e lugares teológicos não próprios, mas dos quais são lugares teológicos, a teologia se vale. Para Melchior Cano, por exemplo, quais são os lugares teológicos próprios? A Escritura vem em primeiro lugar, né? A tradição, porque é no seio da tradição que a Escritura é entendida. Depois os concílios, que todos os concílios estão a serviço da reta interpretação das Escrituras. As definições do Romano Pontífice, que está também a serviço das Escrituras, não acima delas. Tá? Isso tudo
são lugares teológicos próprios. São próprios também, mas não decisivos, os santos padres. São próprios, mas São Tomás diz aqui, prováveis. Que eles não fazem parte do momento fundante do cristianismo. Eles são, vamos dizer, as primeiras grandes testemunhas daquele momento fundante, mas não fazem parte do momento fundante. Então, os padres, é claro, eles têm uma autoridade própria, porque eles se refletem teologicamente, mas não é tudo deles que eu devo aceitar. Agora, nos concílios também há uma diferença entre a autoridade de um concílio em relação ao outro. A autoridade dos concílios, a autoridade dos concílios, ela se deduz da natureza do texto, né? Do texto. Aí cabe a hermenêutica esclarecer a questão. Do teor do texto. Tá certo? Tem coisas em concílios também que são uma tese que eu sustento, né? que é um concílio jamais poderia ensinar o erro. Tá certo? Mas isso não quer dizer que tudo que um concílio ensine seja eterno para sempre. Tem coisas que ficam para trás. Ensinar o erro, assim, no sentido de colocar em perigo a salvação, ensinar uma doutrina que coloque em perigo a salvação. Isso, admitir isso... Uma heresia, né? Uma heresia. Uma heresia, um erro de moral, etc. Admitir isso seria admitir a defecção da igreja. Né? Certo? Um concílio ecumênico, tá certo? Aprovado pelo Papa e tal. Não poderia ensinar o erro, mas isso não quer dizer que ele seja infalível. Uma coisa é não ensinar o erro, outra coisa é ser infalível. Quer dizer, ele pode não ensinar o erro, mas ensinar doutrinas que podem ser revistas. Não são erradas, mas podem ser revistas. Agora, existem, né, definições dogmáticas dos concílios. Essas são, assim, vamos dizer, irreformáveis, não é? Irreformáveis. Embora a inteligibilidade dessas definições, a inteligibilidade possa crescer, se desenvolver sempre mais, tá certo? E depois Melchior Cano dizia também que são lugares teológicos, a razão humana, a história, interessante, a história, né? Mas esses são lugares teológicos não próprios. Então Tomás de Aquino diz aqui, né, que a Escritura é o grande lugar teológico, de onde a doutrina sagrada toma os seus princípios, e a partir daí então ela argumenta para chegar a determinadas conclusões, né? Então isso quer dizer que o teólogo ele desenvolve a inteligibilidade dos princípios, coisa que o não teólogo fica só com os princípios, né? Não desenvolve a inteligibilidade através da argumentação. Tá bem? Uma coisa interessante a ser notada aqui é que Santo Tomás, muitos gostam de dizer, né, na Idade Média funcionava só o argumento de autoridade. Aqui vocês notaram, né, que Tomás diz que o argumento de autoridade é o mais fraco de todos. É o mais fraco de todos. Mas se deve considerar, né, quando a autoridade é humana e quando a autoridade é divina.
No caso, se a autoridade é divina, aí então o argumento de autoridade é o mais eficaz de todos. Tá certo? É claro que se todo mundo, né, toda a humanidade viesse a concordar que Deus falou alguma coisa, seria totalmente insano rejeitar essa autoridade, porque é Deus que está falando. O problema é que muitos rejeitam, não é o cristianismo, rejeitam a teologia, etc., é porque, de fato, não chegam a concordar que Deus tenha falado alguma coisa. Né? Mas se Deus falou, é claro que é o argumento mais eficaz, embora seja de autoridade. O que mais que temos que notar aí? Ele define assim, o objeto da revelação, né? O tema subjectum da revelação é Deus. Né? É Deus. Sim, mas aí ele parece que restringe o que é o objeto da Sim. teologia. Não, é de onde a teologia tira os princípios. Que aí ele separa De onde a teologia tira os princípios? Ela tira os princípios, vamos dizer assim, do canal da revelação. E esse canal é a Escritura. Aí depois, é claro, né, a Escritura, ela supõe também a tradição, etc., os concílios, etc. Tudo está a serviço das Escrituras. A Escritura é a normas no normato. Certo? Muito bem. Alguma questão? Então, encerramos aqui, né, e até segunda-feira próxima.